Você tem se perguntado o que está acontecendo no mundo? Por que tudo está tão intensificado, extremado, assim meio insano? E se eu te disser que a astrologia previu mudanças planetárias significativas a partir de 2020? E que essas previsões vêm desde a década de 1940? Nosso vídeo se baseou num artigo publicado em 2017 pela astróloga Maria Eunice Souza. As previsões e os acertos são assustadores. Bora expandir a consciência? Por volta da década de 1940, os astrólogos franceses Henri Gouchon e André Barbault, respectivamente, criaram e popularizaram uma teoria que dizia que quanto mais os planetas geracionais estivessem agrupados numa faixa estreita do zodíaco, mais baixo ficaria o índice cíclico e, por consequência, maior a possibilidade de ocorrências de eventos extremos, normalmente relacionados a mudanças de grandes proporções. Os planetas geracionais seriam Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, planetas com órbitas muito longas, cujas conjunções são, portanto, muito raras. A comunidade astrológica mundial aprendeu muito com o método de Gouchon-Barbault, cruzando dados históricos com essas tais conjunções raras. Veja a seguir dois gráficos elaborados com base nessas conjunções. Esse primeiro gráfico ilustra bem a correspondência entre as depressões na linha do tempo e as crises planetárias do século XX. Agora, veja que curioso o gráfico do século XXI, elaborado por eles na década de 1940. De novo, fica evidente a correspondência entre os fatos e os períodos históricos importantes com as depressões do gráfico. Note a depressão de 2001, 11 de setembro, 2008 a 2010, a crise econômica mundial, e a mais estarrecedora depressão do gráfico a partir de 2020. Meus amigos, segundo a astrologia, estamos atravessando o período que de longe é o mais crítico do século XXI inteiro, de acordo com as previsões dos franceses dos anos 40. Segundo a astróloga Maria Eunice Souza, cujo texto nos serviu de base para esse vídeo, já faz alguns anos que estamos fechando alguns ciclos astrológicos, que se manifestam por essa intensidade que temos vivido nos últimos tempos. Ela sugere que apertemos os cintos e que estejamos preparados, porque a festa, entre aspas, está apenas começando. O que vimos agora foi apenas um ensaio. As conjunções dos planetas lentos marcam os tempos de grandes mudanças, de profundas, drásticas e poderosas transformações sociais e coletivas. Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, quando se encontram, botam mesmo para quebrar, ela disse entre aspas, e indicam fins e começos de eras. Ao todo, temos simplesmente 6 ciclos astrológicos se fechando até 2024 e 7 se estendermos a conta até 2026. Acredite, é muita mudança em pouco tempo, porque os planetas envolvidos são os Big Dogs, ou os cachorros grandes cósmicos, que dividem a história entre antes e depois. Na antiguidade, os planetas exteriores Urano, Netuno e Plutão não eram conhecidos, só foram descobertos depois da invenção do telescópio, e Júpiter e Saturno eram chamados de os senhores do tempo. A conjunção entre os dois estava associada à mudança nos governos, a morte do velho rei e o aparecimento de um novo, e prenunciava um período imediato de caos. O tema principal aqui é o novo substituindo o velho. O encontro desses dois planetas é considerado, há milênios, como divisor de águas político, econômico e social, ou seja, históricos pontos de mutação. Os ciclos de Júpiter e Saturno também estão associados com as grandes religiões, quase todas associadas com uma dada conjunção, que marca o seu nascimento: Moisés, Buda, Maomé, Jesus e outros. Segundo o astrólogo alemão Johannes Kepler, a estrela de Belém, citada na história do nascimento de Jesus Cristo, seria essa mesma conjunção planetária entre Júpiter e Saturno, que teria acontecido por volta do ano 6 a.C. Alguns estudos modernos apontam que Jesus teria nascido 6 anos antes da nossa contagem. A mudança de calendário nos séculos seguintes ao seu nascimento teria causado esse erro. Voltando ao texto da astróloga. Olhando mais de perto, Júpiter e Saturno têm um megaciclo de aproximadamente 800 anos, desdobrados em 4 grandes ciclos de cerca de 200 anos, que é o tempo que esses dois planetas levam fazendo conjunções no mesmo elemento do zodíaco.
Nos últimos 200 anos, Júpiter e Saturno se encontraram no elemento Terra, Touro, Virgem e Capricórnio. E este ciclo teria começado por volta de 1840. Agora estamos entrando no elemento Ar. Agora o ciclo mudará para o elemento Ar, Gêmeos, Libra e Aquário, e começará com o alinhamento de 21 de dezembro de 2020, que ocorrerá exatamente no solstício, e será finalizado com a conjunção de 2199. Um parênteses novamente nosso, lembre-se que estamos narrando um artigo de 2017, por isso estamos usando o tempo futuro para 2020. O astrólogo Richard Noll diz que a mudança do elemento nos ciclos dos Senhores do Tempo é conhecida como a Grande Mutação, e desde os tempos mais antigos é considerada como a marca registrada da mudança social e política da época em questão. Em média, isso ocorre uma vez a cada 2 séculos ou mais. Dessa perspectiva, parece que estamos vivendo o crepúsculo de uma época histórica, que vai de 1840 até 2020. Os signos do elemento Terra tratam de matéria, dinheiro, riquezas, propriedade, terra, seguranças, estabilidade e produção de alimentos. As conjunções de Júpiter e Saturno no elemento Terra marcaram, portanto, a era do materialismo, iniciada nesse caso pela Revolução Industrial. Simbolizam assim a exploração incessante dos recursos naturais, a ascensão dos grandes bancos, a consolidação do atual sistema financeiro mundial e as incontáveis alterações pelas quais passou a economia global nesses 2 últimos séculos. E este ciclo de construção de ideais recomeçará em 2020, um destes momentos em que podemos sentar à janela e ver a história desnudar-se diante de nossos olhos. A conjunção Júpiter-Saturno, ao passar de um ciclo de Terra que começou no século XIX e que fundamentou todo o percurso do capitalismo até nossos dias, chega ao fim, para iniciar um ciclo de ar, que permitirá que observemos uma quebra de paradigma. Vislumbraremos o fim do capitalismo como até hoje concebido, uma transição, uma refundação, não ruptura, e os desdobramentos desse fato notável, tal como o Fênix renascida. As cortinas se abrem, o palco está posto. Então, com os ciclos de Júpiter e Saturno migrando da Terra para o ar, o foco da atenção humana e das sociedades mudará radicalmente. E como o ar é o elemento que simboliza a civilização, esse tema se tornará proeminente de várias maneiras. Haverá renovação no conceito do que é civilizado e na forma de as civilizações existirem. Essa renovação poderá implicar também na diminuição demográfica, seja por epidemias, guerras ou cataclismos naturais. Veja que curioso, aqui a autora citou especificamente o que aconteceu a partir de 2020, a epidemia de Covid-19, guerra na Ucrânia e a intensificação das mudanças climáticas. Muitos astrólogos estão entendendo essa conjunção de Júpiter e Saturno em Aquário como sinalizador para a entrada definitiva na Era de Aquário, confirmada depois pelo ingresso de Plutão em Aquário já em 2024. Estamos saindo da Era de Peixes e entrando na Era de Aquário. Para se entender melhor o que é isso, é necessário falarmos sobre o Grande Ano, um ciclo diretamente relacionado ao fenômeno da precessão dos equinócios. De forma simples, o que seria essa precessão? A precessão dos equinócios é um movimento que a Terra faz em torno do eixo de sua eclíptica, que é o plano imaginário que contém a sua órbita ao redor do Sol. Esse movimento é parecido com o movimento de um peão inclinado, que gira devagar. Isso faz com que os equinócios, que são os momentos em que o dia e a noite têm a mesma duração, aconteçam um pouco mais cedo a cada ano. Também faz com que a posição do Sol em relação às constelações do zodíaco mude ao longo do tempo. Por exemplo, hoje em dia, quando ocorre o equinócio de março, o Sol está na constelação de Peixes, mas há cerca de 2000 anos ele estava na constelação de Áries, e agora começará a apontar para a constelação de Aquário. A última vez que o Sol apontou para Aquário no equinócio foi há 26 mil anos. São muitos ciclos se fechando e se iniciando de uma vez só. Embora a Era de Aquário já venha sendo discutida há muitas décadas em meios alternativos, espiritualistas e hippies, e sempre definida como uma era de paz e amor, de fraternidade e igualdade, isso pode não corresponder à realidade. Esse discurso tem sido muito idealizado e ganhado uma grossa camada utópica. Aquário é um signo fixo e rígido, portanto não dá para esperarmos que essa era de Aquário seja só paz e amor,
com todos se amando como irmãos. Pode até ser que se chegue a isso em algum momento. Afinal, como já foi dito, cada era dura em torno de 2000 anos. Mas sejamos honestos, considerando o ponto em que a humanidade está, de superexploração do planeta, do individualismo exacerbado, do lucro acima de qualquer princípio, será que podemos esperar que magicamente o mundo se transforme da noite para o dia? Obviamente não, né? Por isso vai levar muitas décadas até que consigamos ter uma noção mínima do verdadeiro significado da Era de Aquário em termos concretos. E claro, nós que aqui estamos provavelmente nem chegaremos a esse ponto, porque é algo que vai muito além do escopo de uma vida humana em termos de tempo linear. Convém botar as barbas de molho, porque talvez a paz e o amor ainda não sejam servidos tão de imediato nas opções desse menu. Vamos ter que pagar para ver. Realmente vamos pagar para ver, especialmente porque Júpiter e Saturno não é o único megaciclo que se encerra para iniciar outro. Temos outro megaciclo extremamente importante de impacto massivo, sendo finalizado agora em 2020. Trata-se do ciclo de Júpiter, Saturno e Plutão. Esse megaciclo ocorreu apenas 6 vezes com períodos irregulares nos 2 milênios da nossa era. A última ocorrência dessa tripla conjunção ocorreu há 873 anos. Para falar desse megaciclo, minha referência principal é a palestra Megaciclos e Microtécnicas de 2016 de Fernando Fernandes, astrólogo especializado em astrologia mundial. Fernandes acredita que uma das manifestações possíveis da tripla conjunção de 2020 seja uma reedição desse conflito milenar entre o Ocidente e o Oriente. Aqui podemos colocar um outro parênteses nas previsões de Fernandes, que não poderia imaginar que essa disputa entre Ocidente e Oriente se confirmaria num conflito entre a OTAN e a Rússia, utilizando a Ucrânia como palco. E também a crescente crise diplomática entre Estados Unidos, Ocidente, e China, Oriente. Aqui vamos fazer uma observação importante sobre outro astrólogo do YouTube, Carlos Armit. Entre as muitas previsões acertadas feitas no seu canal, Astrologia Sistêmica, uma chamou a atenção. Em 2 de dezembro de 2021, Armit lançou um vídeo que antecipava um período sombrio para os Estados Unidos a partir de fevereiro de 2022, com o retorno de Plutão no mapa daquele país. A guerra na Ucrânia começou em fevereiro e a partir dela começa a perda da hegemonia americana em favor de uma geopolítica multipolar. Segundo Fernandes, é mais do que uma crise política, é uma crise civilizatória. Creio que essa fala resume o que vamos vivenciar nos próximos anos. Concluindo, a grande mutação, essa mudança de vários ciclos ao mesmo tempo, representa um novo momento na história da humanidade e do mundo. É um grandioso e profundo processo de transformação das estruturas que o ser humano veio construindo ao longo da história e que permitiram que ele chegasse até aqui. Júpiter, Saturno e Plutão, juntos, representam a demolição completa e absoluta de tudo que é velho, obsoleto, ultrapassado e principalmente que já não serve à nossa evolução. Esses sistemas já foram úteis e funcionaram por muito tempo, mas agora que estão emperrando a vida e perderam o sentido, precisam transformar-se drasticamente, ou estarão fadados a desaparecer. O que vai surgir no seu lugar ainda não sabemos. Será uma transformação e reformulação completas na forma de existir e de interagir, não apenas entre as diversas raças, etnias, classes e economias do planeta. Implica a forma de nos entendermos como espécie, que compartilha esse planeta com outras espécies e até mesmo com outros mundos desse vasto universo. O que estamos prestes a viver é um momento poderoso que pode significar mudanças positivas a longo prazo, embora possam ser perturbadoras e por demais intensas enquanto acontecem. É um momento da Fênix, mas eu diria que não apenas para o sistema capitalista, mas para o próprio planeta Terra. O mundo não será mais o mesmo depois de 2020. Estamos mudando vários ciclos e megaciclos planetários. Essas mudanças de ciclo implicarão transformações drásticas na geopolítica, economia, vida social e no próprio modo de o ser humano existir no planeta. Pode ser que haja conflitos bélicos devido às questões políticas, econômicas e religiosas. Pode ser que haja cataclismos naturais. Nada que não tenha se visto antes na história. A diferença agora é que além de a Terra estar superpopulosa,
temos as implicações ambientais, e o poder bélico poderia destruir a Terra 1 zilhão de vezes. A humanidade já passou por várias mutações, e esta é apenas mais uma. Como fica o mundo depois disso, não sabemos, mas sabemos que o ser humano tem uma capacidade de adaptação formidável. Acredito que vamos levar um baita puxão de orelhas, mas se vamos aprender com isso, não sabemos. De um jeito ou de outro, creio que vamos nos adaptar. Antes das palavras finais da astróloga, esse canal gostaria de observar o seguinte. Muito além das previsões e acertos da astrologia com os eventos históricos, está a nossa busca incessante pela transcendência, por algo que seja maior do que nós mesmos, que dê algum significado a tudo. Então fica a reflexão. Se os corpos celestes podem realmente antecipar os períodos calmos ou turbulentos da humanidade, então essa teia cósmica que interconecta você e Júpiter, países e galáxias, seria real. E isso, por si só, é uma maravilha, é um vislumbre dessa transcendência que tanto buscamos. Dito isso, vamos ao conselho final de Maria Eunice sobre a travessia pela grande mutação. O que você pode fazer? Em primeiro lugar, não tenha medo. Sua alma pediu para estar aqui, vivendo esses tempos intensos e preciosos, de aprendizados acelerados. Se estamos encarnados nesse planeta, nesse tempo, é porque temos razões para aqui estar. Portanto, abrace esse tempo sabendo que veio aprender com tudo isso. E onde quer que você esteja, quem quer que você seja, seja o melhor que puder ser. Faça o melhor que puder fazer, como ser humano, como pessoa. O que quer que aconteça é parte do nosso processo evolutivo e precisaremos estar prontos para isso. Se não está, sempre é tempo de se conscientizar e se colocar no caminho. Precisamos estar preparados para esta grande mutação. Você está? Não deixe de se inscrever no canal e se gostou, deixe seu like. Ative o sininho para receber a notificação da nossa próxima brisa. Isso nos ajuda a crescer e produzir mais vídeos como esse. Deixe seu like. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, galera! Shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy.